E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou partilhar com vocês uma tarte flan, ou então um flan pâtissier, como se diz em França. Basicamente aqui em Portugal nós chamamos isto tarte de nata, que é parecido ao pastel de nata, embora o recheio seja um bocadinho diferente no tratamento, não é? Contudo o sabor anda muito perto, portanto bora lá fazer uma tartezinha flan das melhores. E em primeiro lugar vamos começar por fazer a massa, que é o que demora mais tempo nesta sobremesa. E agora temos aqui a manteiga amolecida, que é muito importante nesta fase, porque ela não deve estar muito fria, mas também não deve estar muito derretida, então tem que estar assim num ponto de pomada. Vamos adicionar essa manteiga à farinha. Coloca-se nesta altura também a quantidade de açúcar e coloca-se também a gema de ovo. E claro, vale a pena relembrar que todas as quantidades e a lista de ingredientes vão estar na descrição deste vídeo. Vamos envolver levemente os ingredientes e agora vamos adicionar a essência de baunilha. Depois é só misturar muito bem e quando a massa começar a ficar consistente, então metemos as mãos na massa e vamos amassar levemente. E podemos mesmo passar essa massa para a tábua ou a bancada e vamos fazer o formato de uma bola, cobrir com película e levar ao frigorífico por 30 minutos. E enquanto a massa está a descansar, vamos aproveitar para fazer o recheio desta tarte. E para fazer este recheio maravilhoso, vamos colocar o leite numa panela. Coloca-se também o açúcar. E se tiverem a perguntar qual é a diferença para um pastel de nata, ou o recheio do pastel de nata, ou uma tarte de nata, bom, é assim, principalmente é a baunilha, ok? Como vocês devem saber, os franceses gostam muito de usar baunilha nas suas receitas. E aqui em Portugal nós não temos tanto esse hábito, ou nas nossas receitas tradicionais não incluem baunilha. Mas para esta receita de flan pâtissier, então vamos usar uma vagem de baunilha que dá um sabor absolutamente incrível e dá aquele aroma fantástico à baunilha. E pronto, retira-se as sementes da vagem de baunilha e coloca-se dentro do leite. E agora vamos colocar o leite no fogão, alumbrando até levantar a fervura. E como a nossa massa estava muito dura, o que vamos fazer é colocar um pouco de farinha na bancada e voltar a amassar, e isto vai regenerar levemente esta massa. Portanto, ela, como tem muita manteiga, acaba por ficar sempre muito dura e enfim, é impossível trabalhá-la desta forma. Portanto, vamos voltar a amassar levemente até ela ficar com uma textura que seja mais fácil de trabalhar. E agora, numa forma de fundo removível, muito importante, ok? Tem mesmo que ser de fundo removível, porque vai facilitar muito após a confecção da tarte. Vamos colocar esta massa e vamos dispor bem no fundo. Não pode ficar muito grossa, ok? Também não pode ficar muito fina, senão vai partir. Tem que ficar aproximadamente com 1 cm de espessura. E isto agora é muito simples. Vamos dispor esta massa e repartir em toda a base da tarte. E agora vamos retirar os excessos, e isto é muito simples, vamos aqui com uma faquinha e com cuidado vamos retirar os excessos da massa. E com a ajuda de um garfo vamos picar e fazer assim uns buraquinhos na massa. E aqui temos a base da tarte pronta, mas agora vamos ter que a deixar descansar por 1 hora no frigorífico. E enquanto a base da tarte está a descansar, vamos continuar a fazer o recheio da tarte. E vamos adicionar às gemas o amido de milho, vamos envolver e bater muito bem. E com a ajuda de uma paneira, vamos adicionando o leite aos poucos. E meus caros amigos, tem mesmo que ser aos poucos, porque senão vai começar a fazer ovos mexidos, ok? O leite está muito quente, aqui tem muitas gemas e se colocarem tudo de repente, correm o risco de fazer ovos mexidos. Portanto, com a ajuda de uma paneira, vamos colocando as coisas com calma e devagarinho, envolvendo sempre. Voltamos com a mistura para o tacho e agora vamos deixar, enfim, engrossar em lume brando, ok? Tem mesmo que ser em lume brando. E vamos envolvendo sempre durante este processo. E quando começar a ficar bem cremoso e bem espesso, ok? Com esta consistência aqui que vocês estão a ver, então está pronto e podemos retirar. Agora vamos finalizar com a manteiga fria, ok? E tem que ser manteiga fria, lembrem-se bem destes detalhes, ok? Para não acontecer tragédias, que estas questões de pastelaria mudam muito conforme as questões de cozinha salgada, ok? Portanto, vamos adicionar a manteiga fria em cubos.
Vamos envolver muito bem para que esta manteiga comece a derreter. E aqui está o recheio da tarte. Agora vamos tapar, colocar a película em contacto para não formar aquela película grossa que costuma formar neste tipo de preparados, não é? Colocamos a película em contacto e assim não vai desenvolver uma crosta por cima. E agora vamos deixar arrefecer à temperatura ambiente durante 1 hora. E aqui temos o nosso recheio. Vamos voltar a envolver tudo muito bem para regenerar a consistência. E com o recheio frio, vamos então colocar o recheio em cima da base da tarte. Vamos alisar muito bem e com o forno pré-aquecido a 175 graus, vamos colocar a tarte durante 25 a 30 minutos. E aqui está a nossa tarte pronta. E agora é muito importante que a gente deixemos arrefecer, ok? A tarte ainda não está pronta, não pode ser desenformada. Vamos ter que deixar arrefecer por mais de 1 hora ou então 2 horas até ficar, enfim, fria, não é? E quando a nossa tarte já estiver fria, então vamos aqui com uma faquinha tentar retirar toda a base que esteja presa, enfim, às bordas. Eu sei que esta base da tarte tem muita manteiga, mas por vezes acaba sempre por ficar um pouco agarrada e eu confesso que devia ter passado se calhar um pouco de manteiga à volta da forma. E pronto, com a tarte fria é muito simples, basta retirar a tarte da forma. E aqui temos a nossa tarte flan pronta. E agora chegou aqui aquela parte mais complicada do vídeo e vamos aqui provar como é que está a nossa tarte flan. A massa por baixo, vê-se que ainda não está bem cozida, ok? Está meio encruada. A receita que eu segui, ela de facto era de um francês, que eu vi uma receita e ele, na altura, colocou a tarte flan com o recheio por cima sem cozer a base. Eu acho que seria melhor cozer a base primeiro e só depois acrescentar o recheio por cima e levar ao forno. Isto porquê? Porque não só vai impedir que a massa fique muito empapada, ou seja, fique muito úmida, não é? A massa no fundo, como também que ela fique mais crocante, ok? É assim, a massa não está muito crua, ok? Mas está meio encruada, ok? Portanto, há aqui um detalhe que vocês devem ter em consideração quando forem fazer isso em casa. Dá para comer, está boa na mesma, o recheio está muito bom, obviamente que leva aqui estes temperos, fica sempre muito bom, não é? Mas ainda assim a massa, vê-se que está aqui um detalhe a falhar e eu acho que corrigi isso facilmente, assando primeiro a massa e só depois colocar o recheio. Fica aqui a experiência, espero mesmo que tenhas gostado desta receita. Até à próxima e fui! Obrigado!